Evolution complete. Mestre Evolutivo trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E esse daqui então é a continuação da parte Protoss do Guia do Iniciante, nas partes básicas, né? Depois futuramente pretendo fazer alguns guias mais avançados de Zerg, Terrano e Protoss. Agora eu só quero concluir primeiro a parte básica. Então, né, seguindo o mesmo modelo que eu usei com Zerg Terrano, agora então eu vou falar um pouco, vou mostrar um pouco, né, vou abordar um pouco a questão dos exércitos, né, a composição de tropas do Protoss. Assim como eu fiz com o Terrano, assim como eu fiz com o Zerg. Eu notei que com o Zerg eu dividi em 4 partes a questão das tropas. Deu para abordar melhor, ficou bem melhor do que quando eu fiz com o Terrano. Tentei resumir mais, não ficou muito bom. Eu vou seguir o mesmo modelo com o Protoss. Bom, então como é que funciona a tecnologia Protoss, né, no sentido de tropa? Basicamente dá para dividir em 2 grandes grupos, que são as tropas de solo, né, e as tropas aéreas. Assim como com o Terrano funciona mais ou menos assim. Só que daí o que acontece? As tropas de solo, elas têm 2 subdivisões, que seriam o que? Seriam os Templários, né, que são as tecnologias geradas a partir dessas 2 estruturas aqui, ó. A trilha tecnológica está aqui, né? O cara começou com o Nexus, o Portal, o núcleo cibernético. Isso daqui é o básico, tá? A tecnologia básica. Daí, depois, o cara vai escolher se ele vai aéreo. Então ele vai fazer um Stargate, né? Um portal intergaláctico. Ou se ele vai ir para terrestre, né? Vai se especializar para criar um exército com composição, né, de tropa de solo. E daí ele vai escolher se ele quer a central de robótica ou se ele quer então um Conselho do Crepúsculo. Se ele seguir esse caminho aqui, ó, ele habilita os Templários, que seriam as tropas do portal, né, do Gateway mais avançadas. E daí ele segue o jogo dele nessa linha aqui, dos Templários. Ou ele pode então optar por uma central de robótica, né? E daí ele vai usar como foco, assim, o núcleo, né, do exército dele vai ser então esses robôs aqui, né? Essa composição mecânica aqui do Protoss. Ou então, né, claro, se ele quiser, ele pode abrir um portal intergaláctico, né, o Stargate, e ir para naves, né? Daí ele tem como composição principal, né, a parte principal do exército dele, então são as naves de guerra Protoss. Bom, então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou abordar as tropas de solo e por último as tropas aéreas. E as tropas mais avançadas eu vou deixar isso daí para outros vídeos ali mais adiante. Daí não agora, nesses primeiros aqui, que é a parte básica. Então nesse vídeo eu vou falar sobre a composição com Templários, com a trilha tecnológica com Templários. No próximo eu vou falar sobre robótica, né? E depois no último, da parte introdutória do Protoss, eu vou falar sobre aéreo. Bom, então vamos começar, né? Espero que a inteligência artificial coopere. Porque você tem que ter em mente o seguinte, né? Que às vezes o inimigo ele não te deixa fazer exatamente aquilo que o cara quer fazer, né? A composição que ele quer. Então, por exemplo, se eu quiser fazer, sei lá, unidades que não são antiaéreas e o inimigo começar a fazer jogo aéreo, eu vou me obrigar a fazer um jogo antiaéreo, mesmo sem querer. Então isso daqui eu tô só mostrando como é que funciona, né, que
o básico do exército Protoss, mas a ideia, né, é que vocês tenham em mente que tem que escolher, né, o que for melhor para a situação. Se o melhor na situação for robótica, vai robótica, o melhor na situação for templários, vai templários, e se for aéreo, vai aéreo. Isso também é o sentido de ter 3 vídeos, né, que daí vocês analisam como é que funciona a jogabilidade de cada um dos tipos, e daí depois vocês, quando precisar, na hora, vocês escolhem o mais apropriado. E sempre tendo em mente, né, que o ideal mesmo não é reagir ao ataque do inimigo, mas impor o jogo sobre o inimigo, né? Que daí no caso seria o que? Não esperar, se eu quero fazer terrestre, não esperar o inimigo me atacar com aéreo para eu ter que mudar o meu jogo, mas eu então ir lá e começar a fazer pressão na base do inimigo para obrigar ele a se defender antes de conseguir ir pro jogo aéreo que ele quer. Bom, então aqui o que eu estou fazendo, né, é bem o básico, assim como eu tinha feito no vídeo passado, né, eu vou tirando aqui os meus portais, bem tranquilo, bem normal. Lembrando que até o núcleo cibernético é tecnologia padrão, tá? Isso daqui é padrão. Agora eu vou preparar aqui a minha expansão, né? Do jeito que eu tinha dito no outro vídeo. Deixa eu juntar 400 aqui. Bom, meu inimigo só pode estar aqui embaixo, né? Ó, tô expandindo relativamente cedo, tá? Lembrando de sempre colocar um pilar ou 2 aqui perto, né? Aqui tá safe, a princípio tá safe. Bom, e agora o grande diferencial, né? Eu vou fazer o Concílio do Crepúsculo. E por quê, né? Porque o Concílio do Crepúsculo, aqui no diagrama tecnológico, ele é a primeira... é o requisito básico, né? Para habilitar os Templários. E vocês vão notar que ele é bem útil, por causa que, além de habilitar os Templários posteriormente, ó, o inimigo é Protoss também, ele vai permitir aprimorar esses Templários. Ele não só habilita os Templários mais avançados, mas ele vai possibilitar aprimorar as tropas básicas de Portal, que eu vou mostrar assim que ficar pronto aqui. Olha só, o inimigo, o Concílio do Crepúsculo tem esses 3 aprimoramentos, ó. Esse aprimora o Fanáticos, né, que é essa unidade aqui. Esse aprimora o Tormento, que é esse daqui. E esse aprimora Adepto, que é esse daqui. Como eu vi que o meu inimigo estava com Fanáticos aqui, né, com os Zelotes aqui, e o Fanáticos é leve, eu vou explicar depois, eu vou aprimorar isso daqui, ó, que é aprimorar a Adepta, porque a Adepta é um ótimo anti-leve. É uma unidade muito boa contra unidades leves. Então, é isso que eu pretendo fazer. Aqui tá ficando... Ó, porque, observe, depois eu vou mostrar bem, com mais detalhes, né, como é que funciona o ataque aqui Adepta, mas por enquanto não preciso me preocupar muito, ó. Vou colocar algumas sentinelas aqui, porque a sentinela tem essa habilidade aqui do escudo de energia, que eu vou mostrar mais depois, ali, se tiver oportunidade. Bom, vou preparar um ataque, vamos ver se vai dar certo. Ó, agora, como a ideia é mostrar como é que se ataca, né, com Protoss, o ideal é fazer isso que eu tô fazendo agora, ó, pegar uma sonda e colocar essa sonda aqui, ó, para transdobrar um pilar aqui de proximidade.
perto da base inimiga. A Adepta, ela tem essa habilidade aqui, ó, transferência psionica, que é bom usar ela para escaltar, ó, fazer uma varredura aqui da base do inimigo. Ó, ele tá agora com tormento, tá? Tem muito fanático com muito tormento. Então eu vou fazer os meus tormentos aqui. Como eu não sei se esse ataque vai ser definitivo, né? Eu vou abrir mais portais aqui. Fazer mais pilar energético. Ó, aqui já aprimorou, vou começar a aprimorar mais, né? Vou precisar de carga fanáticos. Tá, e agora então eu vou tentar ir pra cima daquele inimigo. Também bloqueio de suprimento. Olha só. Ó, também que eu tranquei aqui as tropas deles em linha reta. O que eu fiz aqui? Eu fiz as tropas deles ficarem só uma fila, ficar trancadas aqui, tudo aglomerado. E tem que ficar em fila indiana pra me atacar. Por quê? Porque como a maioria das tropas eram fanáticos, e o Fanáticos ataca a corpo, eles têm que se enfileirar para atacar. Eles têm que chegar até as minhas tropas para atacar. Mas a minha tropa é toda composta de unidades de longo alcance. Então, para mim é ótimo, porque daí eu não deixo os fanáticos acessarem as minhas tropas, mas eu fico atacando de longe sem eles terem como revidar. Então eu meio que inutilizei o exército dele com aqueles campos todos. Ó, aqui ele tá tentando fazer uma robótica, que eu tô vendo ali. Não vai dar em nada, porque eu não vou deixar. Ó, isso aqui tá ganho, tá? Só virar. Agora não precisa nem mais jogar muito a sério aqui, porque tá ganho. Ó, isso aí. Bom, agora então eu vou explicar mais detalhadamente como é que funciona o que essas unidades fazem. Bom, é o seguinte, ó. Aqui eu tô com tudo que eu preciso, que isso daqui é a tropa básica, isso aqui é de templários, né? Vou botar para pesquisar aqui a translação. Vou botar o arquivos templares também. E eu acho que eu vou colocar também o Santuário das Trevas. Bom, ok, então é o seguinte, ó. Tormento eu vou falar depois, porque ele tá sem a habilidade dele pesquisada. Depois quando pesquisar eu volto a falar dele. Tá, deixa eu construir os pilares. Tá, então é o seguinte, ó. A Adepta. Não, o Fanáticos ele é a base da tropa de portal, né? É a base dos templários aqui, Protoss, certo? Então, como é que funciona? Ele ataca duas vezes, ó. Sério que ele tem ele ataca duas vezes com 8 de dano. Ele ataca mais rápido que um segundo, tá? A velocidade dele de ataque é bem alta, é 0,86 segundos. 0,86 de um segundo, né? Ou seja, menos que um segundo. Daí o que acontece? Ele é blindado, certo? Ele tem 1 de armadura. Aqui não, é leve, mas tem 1 de armadura. Então como é que funciona? Ele tem essa habilidade chamada carga. O que ele faz? Ele se atira, olha só, estão vendo? Ele se atira em cima do inimigo. E daí a carga aumenta também a velocidade dele, ó. Essa velocidade aqui, quando tu pesquisa a carga, ele fica com a velocidade aumentada permanentemente. E ele ganha então essa capacidade de se atirar em cima dos inimigos. Correr e investir em cima dos inimigos.
Então, o Fanáticos ele é muito bom contra unidades que não causem dano extra contra unidades leves, né? E que tem uma taxa de disparo, assim, geralmente lenta ou que sejam mais frágeis. Por exemplo, o Imortal é uma unidade que ele é muito bom contra, por quê? Porque o Fanáticos ele fica atacando muito rápido. Então ele fica dando muito DPS e isso contra o Imortal é excelente contra ele, por quê? Porque o Imortal ele vai ter o escudo, né, para ficar absorvendo impactos, aqueles impactos pesados e lentos. E o Fanáticos não, ele vai lá, ele força o Imortal a ativar os escudos, mas ele vai ficar batendo ele constantemente, acaba os escudos e destrói ele. Contra Tormento ele também é bom, por causa que ele vai chegar perto do Tormento. Ó, deixa eu tentar mostrar aqui. Ó, o Tormento ele tem uma taxa de disparo lenta, então ele vai tentar atacar o Fanáticos vai vir com a carga pra cima dele, ó, e vai começar a disparar. Vai começar a atacar, vocês estão vendo? E o Tormento vai morrer. Por quê? Porque o DPS do Fanáticos é muito alto e ele tem uma resistência relativamente grande também. O Tormento, apesar de ter o Tormento ele, apesar de ter um pouquinho mais de vida somando com os escudos do que o Fanáticos, ele tem um DPS lento, bem mais lento do que o Fanáticos. E ele dá dano bônus contra blindado, enquanto que o Fanáticos ele não é blindado, ele leva. Bom, então contra Zerg, ele é bom contra quase unidades Zergs, né, o Fanáticos. Ele é bom contra Zergnídeo. Por quê? Porque o Zergnídeo ele é muito frágil, ele é muito pouco resistente, ele dá um dano baixo. Ó, ele dá 5 de dano. O Fanático já tem 1 de armadura. Então quer dizer que o Zergnídeo vai dar 4 de dano contra um Fanáticos. Então tu imagina tentar derrubar 100 de vida a 4 de dano. Só que tem um detalhe, né? Que espera-se que a pessoa faça isso daqui, ó. Que o cara cria umas usinas também, ó. E pesquise aprimoramento. Daí o Fanático vai aumentar a blindagem para 2, para 3, para 4. E aquele Zergnídeo batendo 5 de dano cada vez. Ou seja, precisa de uns 4 Zergnídeos mais ou menos para matar um Fanáticos. O Fanáticos também ele é bom contra Hydralisk. Ele é bom moderadamente, tá? Moderadamente bom, mas ele também é bom, tá? Por quê? Porque o Hydralisk, ele, apesar do DPS dele ser grande, muito alto, ele é relativamente bem mais frágil do que o Fanáticos. Então, o Fanáticos vai chegar avançando rápido contra o Hydralisk. Ele vai começar a bater muito rápido. Ele tem mais vida que o Hydralisk, e daí ele vai matar o Hydralisk antes, consequentemente. Então é uma boa opção contra o Hydralisk. Bom, o Fanáticos também é bom contra o Demolidor. Certo? Por quê? Porque o Demolidor, assim como o Tormento, ó, tanto o Tormento quanto o Demolidor, eles dão dano bônus contra blindado. E no caso do Demolidor, ele dá metade do dano contra a unidade leve. Então pensa só, é como se fosse um Zergnídeo batendo no Fanáticos, só que com o dobro, praticamente o dobro da velocidade de ataque, digamos assim, a metade, né, no caso, a metade da velocidade de ataque. Então até um Demolidor matar um Fanático é uma vida inteira, assim. E o Fanáticos ali, naquele DPS rápido ali, destruindo o Demolidor. Então ele é bom, geralmente, então tenha em mente isso, ó, o Fanáticos, quando que ele deve ser usado? Ele deve ser usado contra unidades que tenham dano bônus contra blindado, certo?
Por quê? Porque ele não é blindado. Ele atua como um anti-blindado. Então ele é bom contra Tormento, contra Demolidor, contra Thor, ele também é bom. Ele tem uma eficiência relativamente boa contra Thor, contra Imortal, certo? Ele tem uma eficiência boa também. Então ele atua bem contra esses antes blindados ali, pesados ali, que nem o Imortal. Ó. O Imortal lhe dá mais que o dobro do dano contra uma unidade blindada. E é um efeito que não vai afetar o Fanáticos, porque o Fanáticos é leve e não é blindado. Bom, agora outra unidade aqui de portal. A Adepta. A Adepta ela é interessante por quê? Porque ela tem uma habilidade ativa, né? Assim como o Fanáticos, tá? A habilidade ativa é toda habilidade que a unidade usa, assim, digamos que o jogador pega e ele comanda a unidade e manda ela usar a habilidade. Enquanto que habilidades passivas seriam tipos de aprimoramentos aqui, que nem aumenta em 45% o ataque. Ó. Que é isso? A transferência psionica, né? Então é a habilidade ativa da Adepta, que é essa sombra aqui, ó, que ela gera. E depois que termina o tempo, ó, de lançamento, depois de 7 segundos, ela se teleporta pro local aonde a sombra tá. Certo? Dá pra cancelar. Vocês estão vendo? Essa daqui não foi pra lá porque eu cancelei na hora. Bom, qual que é a utilidade dessa habilidade aqui, né? Bom, dá pra usar pra fazer um scout, ó, fazer um reconhecimento. Ó, tá vendo que tem uma sonda aqui, ó. Por quê? Porque essa sombra ela é invulnerável, não dá pra destruir ela. E tem um detalhe, que é mais legal ainda, ela atravessa as unidades. Então o inimigo não consegue barrar uma sombra. Deixa eu ver se ela atravessa aqui. Barreiras também. Ó, tá vendo? Ela atravessa as coisas. Então não tem como o inimigo barrar a sombra com campos de força ou com as unidades dele. Ela só não atravessa a estrutura, tá? Ó, estrutura ela não atravessa. Então dá pra servir para reconhecimento ou também, né? Vamos supor que eu quero ganhar proximidade do inimigo. Ó. O inimigo tá fugindo. E vocês notam que a sombra ela é muito rápida, olha só. Então eu consigo acessar o inimigo rapidamente. Agora vamos supor que o inimigo está me atacando, as adeptas estão morrendo. Ó, eu posso usar elas para a sua transferência psionica, né? As sombras para fugir do inimigo também. Ó. E elas se escapam da base do inimigo. Então é uma habilidade muito versátil, tá? Essa habilidade da adepta. Bom, mas isso são as habilidades da adepta, né? Mas pra que a adepta serve, né? Qual que é a utilidade dela no campo de batalha? Então, a adepta ela é um anti-leve, certo? Assim como o Fanáticos, ele atua como um anti-blindado, apesar de não ter dano contra blindado, mas ele atua como um anti-blindado. A adepta ela atua como um anti-leve e ela é efetivamente um anti-leve. Por quê? Porque ela tem um dano normal de 10 e contra leve ela tem um dano de 22, ou seja, é mais que o dobro do dano normal que ela dá contra unidade leve. E então, só para exemplificar, ó, vou mandar o Fanáticos atacar a adepta e a adepta atacar o Fanáticos. E olha o que acontece. Olha como a vida dele despenca. E rápido. Estão vendo? Então, é isso ali, ó. A adepta destrói, assim, ela aniquila unidades leves. E muito rápido, muito fácil. E daí vocês podem pesquisar, ó, aqui no Conselho do Crepúsculo, né? Aquele aprimoramento aqui, ó, que faz ela atacar 45% mais rápido. Então elas ficam realmente muito eficientes mesmo, assim, sabe? Tipo, imagina 45% mais rápido, um DPS quase dobra, né, praticamente. Dano por segundo quase dobra. Bom, então a adepta é isso, ó, tudo que é leve ela é boa.
Então, por exemplo, a Adepta é boa contra Fanáticos, contra Sentinela, contra Templário das Trevas, contra Templário Supremo, contra Terrano ela é boa contra Soldado, contra Exterminador, contra o... deixa eu ver se ele é leve. Bom, aqui não... é leve, ela é boa contra isso. Aqui, contra o Hellbat, ela é moderadamente leve, porque ele também é um anti-leve, tá? Isso daqui tem que estar atento. Porque às vezes, por exemplo, o leve também é um anti-leve. Por exemplo, ó, o Exterminador, ele é leve, mas ele é anti-leve. Só que o anti-leve dele é inferior ao anti-leve da Adepta. Então ela consegue atuar bem contra ele. Agora, contra o Morcego de Fogo, o anti-leve dele é bem forte, assim, então, apesar de ela ser anti-leve, como ele também é um anti-leve muito poderoso, isso meio que se equilibra, assim, e eles acabam não ficando muito um na vantagem em relação ao outro. E contra as Zergs, então, ela é boa contra o Zergnídeo, né, e contra Hydralisk, principalmente. É perigo e contra o que é que não se deve usar a Adepta, né? Bom, para começar, ela não ataca a unidade aérea, né? Então, tudo que é aéreo, ela é ruim. Por exemplo, Mutalisk, Lorde das Castas, deixa eu ver aqui, Transportadora, Tempesto, Void Ray, Voodoo, Libertador, essas coisas, tudo que é aéreo, ela é ruim. E ela é ruim contra o que for anti-leve muito poderoso ou que não for leve. Por exemplo, vamos ver aqui, no caso do Protoss, o que é bom contra a Adepta? O Tormento, né? Por quê? Porque ele não é leve. Então vamos pegar um Tormento e mandar ele atacar uma Adepta e uma Adepta atacar o Tormento. Olha o que acontece. Bom, e por que ele é tão bom assim contra a Adepta? Por causa que, para começar, o DPS dele padrão é mais rápido do que o DPS dela aprimorado. Ou seja, em termos de DPS ele é superior a ela. E a velocidade, né, de ataque é superior. E o dano, ó, o dano acaba ficando igual, só que como a velocidade de ataque é superior, ele acaba dando mais dano nela do que ela dá dano nele. E outra coisa, ele tem 10 pontos totais de vida a mais do que a Adepta. Então isso faz com que ele seja uma resposta boa contra uma Adepta. E o que mais seria bom contra a Adepta? O Colosso é muito bom contra a Adepta porque ele dá dano bônus contra leve e ela não dá bônus, dano bônus contra Colosso, né, porque ele é blindado. O Disruptor é bom contra tudo que estiver no solo, a princípio ele é bom, tá? Adepta, Templários, Arcontes, qualquer coisa ele é bom. Tudo que caminha no solo, o Disruptor é bom. No caso do Terrano, ela é ruim contra o Demolidor, né? Por quê? Por causa que o Demolidor ele segue a mesma lógica do Tormento, só que no caso dele, o problema dele é que ele tem tanta vida, mas tanta vida, não é pelo dano em si, mas é por causa que ele é tão resistente que mesmo ela dando mais dano que ele aguenta muito mais dano do que ela aguenta, então ele acaba ficando vivo e a Adepta morre. Ela é ruim contra, relativamente, ela tem uma eficiência limitada contra o Hellion aqui, né, o Endiabrado, e contra o Morcego Infernal. Aqui no caso, se for Adepta contra esses dois aqui, vai depender muito da habilidade do jogador, tá? No fim vai ser a habilidade do jogador mesmo que vai contar mais, porque eles meio que são equivalentes. Bom, e o Fantasma também, ó, ele tem um dano muito bruto aqui, olha, o dobro do dano contra leve, então ele também pode ser causar muitos problemas para as Adeptas. E no caso do Zerg, né, então
Tatu Bomba é muito bom contra Adepta, tá? Não use Adepta contra Tatu Bomba. E unidades que podem causar problemas ali pra ela também é o... Bom, isso aqui, o Lurker, né? O Lurker ele causa problema contra qualquer coisa que tiver no solo, se não só Adepta. A Barata também causa muito problema contra Adepta, porque segue a mesma lógica do Demolidor. Ela dá um dano muito... Além de dar um dano maior do que a Adepta, ela tem muita vida. Então a Adepta se complica contra a Barata e Tatu Bomba, certo? Bom, falamos da Adepta, agora vamos falar do Tormento. Bom, então é o seguinte, ó, o Tormento ele é um anti-blindado e atua como anti-aéreo também. Então como é que funciona com o Tormento? Né? Ele deu um 4 de dano a mais contra blindado, então ele pode atuar como anti-blindado, certo? Então isso faz com que ele seja bom contra unidades blindadas. Então, por exemplo, ó, ele seria bom, por exemplo, contra uma barata, por exemplo. Uma barata, ele seria bom contra a barata, bom contra o devastador. Bom, aqui eu não sei se está certo, mas eu me lembro que a Blizzard está analisando se ela vai fazer ele ser blindado ou não, tá? Isso está em discussão ali na Blizzard. Então, como a gente não tem certeza se eles vão ou não vão mudar o atributo do Devastador, vamos deixar ele fora dessa lista, tá? Mas tá discussões de que ele pode passar a ser blindado. Então, contra a Zerg, assim, em suma, ele seria bom contra ele é um bom anti-blindado contra a Barata, certo? Contra Protoss é complicado porque ele pode ter uma atuação relativamente eficiente contra Colosso, certo? Dá pra ter uma atuação boa contra Colosso. Ele atua bem contra Adepta, por causa que... cada questão do dano, né, que eu expliquei antes. Ele pode atuar bem contra Sentinela. E ele pode também meio que ser counter dele mesmo, né? Porque como ele é blindado e ele é um anti-blindado, ele consegue dar dano extra contra ele mesmo. Então o Tormento é bom contra Tormento, assim como o Adepta é bom contra Adepta. Bom, só que tem um problema. Mesmo sendo anti-blindado, a gente tem que levar em consideração que ele é blindado. Então unidades blindadas têm dano extra contra ele. Então, por exemplo, ó, ele é fraco contra o Demolidor, mesmo o Demolidor sendo blindado. Por quê? Porque o dano extra de blindado com o Demolidor, a eficiência como anti-blindado do Demolidor é muito maior do que a eficiência do Tormento contra blindado. Então vamos dizer assim, o Tormento seria um anti-blindado inferior. Ele não é um bom anti-blindado, apesar de ser. Por quê? Porque ele toma dano extra da maioria das unidades blindadas. Então, por exemplo, Demolidor destrói ele com facilidade, Thor destrói com facilidade, Imortal destrói com facilidade. Deixa eu ver o que mais. O Furtivo destrói contra eles com facilidade, o Ultralisk. Tudo isso é blindado, mas eles são anti-blindados superiores ao Tormento, certo? Bom, mas e... então, né, mas afinal... Então ele é ruim, ele não é uma unidade boa? Não, ele é uma unidade potencialmente muito boa, sabe? Ele pode ser muito eficiente e muito necessário em algumas situações. Por quê? Porque, por exemplo, ele é muito versátil, então... Ele atua como um anti-blindado assim, razoável, assim, um anti-blindado inferior, né, assim, moderado. Só que ele atua como anti-aéreo também, porque ele dá dano contra unidade aérea, certo? Ele atua como anti-aéreo, então ele fica bom mesmo contra Corruptor, contra Mutalisk, contra Víbora. Contra o Lorde das Castas não, porque ele é antiterrestre, mas contra esses aqui, de Zerg, ele é bom contra Corruptor, Mutalisk e Víbora. Contra o Terrano,
Ele tem uma eficiência boa contra Viking, né? Contra Medivec. Ele é moderado contra o Libertador, contra Corvo, até contra Banshee, né? Contra Voodoo ele também pode ter uma atuação mais ou menos assim interessante. Contra Protoss ele é bom contra Fênix, contra Oráculo, contra Tempest. Ele é razoável contra Transportadora. Bom, contra Void Ray ele não é bom, tá, pessoal? Eu sei que aqui, olha, tá dizendo que ele é bom contra Void Ray, mas isso é mentira, tá? Não levem isso a sério. Por quê? Porque o anti-blindado da Destruidora, ele é massivo, assim, ele é brutal, sabe? Então, mesmo sendo anti-blindado, a Destruidora aniquila um tormento, assim, num piscar de olhos, assim, sabe? Eles colocaram isso ali só porque ele dá dano extra contra blindado, mas não levem aquilo a sério. E por último, ele tem uma utilidade tática, ó, porque ele pode ser pesquisado aqui aquela habilidade da translação. Então ele, que é a translação? Ele se translada para outros lugares. Então ele pode ter uma utilidade muito boa, por exemplo, para quebrar, para atravessar bloqueios. O Sentinela colocou um campo de força ali e ele transladou. Tá vendo? Então, por exemplo, imagina que um Protoss faz campo de força. Ele pode quebrar o bloqueio, ó, se transladando para o local. Então ele tem uma utilidade tática muito interessante. Sabe? Ele é uma unidade, por isso que isso faz com que ele seja uma unidade boa e não uma unidade ruim. Porque ele pode atuar como um anti-blindado de qualidade inferior, como um anti-aéreo e como uma unidade tática. Então isso em boas mãos ele é potencialmente forte, sabe? Apesar de ele não ser tão forte assim só por ele mesmo, assim, depende muito da situação e de quem está jogando com ele. E o último detalhe, né, sobre o Stalker, né, que é isso do Tormento, é que ele só translada para onde ele tem visão, tá? Tem que ter uma unidade aliada no visão pro local. Bom, e por último, então, eu queria falar sobre as sentinelas aqui. Qual que é a utilidade da sentinela? Então, a sentinela é uma unidade, ó, que o dano dela em si não é muito alto, olha só. Ela dá 6 de dano e ataca mais rápido com o segundo, mas não é muito alto. Só que ela tem uma utilidade muito interessante, ela é muito tática porque ela tem 3 habilidades. A alucinação, que a alucinação faz, ó, ela cria uma cópia, ela cria cópias das unidades Protoss, só que essa cópia ela não é real, ó, é só uma alucinação. Então vocês estão vendo que ela não dá dano, ó. Ela não causa dano, é só para enganar o inimigo. Então, por exemplo, ó, vamos supor que o inimigo está vindo com um exército muito grande e você está com pouco exército, então vocês criam umas alucinações de unidades poderosas, que nem a Fonte, Imortal, Colossus, e daí o inimigo ele pode meio que se sentir coagido a recuar por causa que ele acha que vocês estão com muita tropa, muito exército. Então é meio que para enganar o inimigo, assim, fazer o inimigo tipo recuar e perder uma oportunidade de atacar quando ele podia. Também dá para usar, isso é uma dica assim muito útil, ó, fazer uma alucinação de Fênix e usar para fazer varredura, ó, para ficar espionando o inimigo, porque ela é muito rápida. Então mesmo que ela não ataque, ela tem essa utilidade aqui para varredura, certo? Só que vocês têm que estar atento a uma coisa, ó, que detectores, como por exemplo, ó, o canhão de fósforo, isso daqui, ó, a torre de mísseis, corvo, deixa eu ver o que mais aqui, ó,
lagarta de esporos, super vigia, o vigia, canhão de fortes, isso daqui detecta que é uma alucinação e faz o jogador inimigo poder saber que é só uma alucinação e não uma unidade real. Então, se o inimigo tiver um detector no exército dele, esqueçam, tá? Não dá certo a alucinação e ele vai saber na hora que é só uma alucinação. Bom, ela tem essa habilidade chamada o escudo guardião, ó. O que ele faz? Ele faz com que o dano a longa distância que a unidade recebe seja diminuído em 2. É como se a sentinela adicionasse 2 de escudo para as unidades que estão dentro do alcance do escudo, certo? Como se adicionasse, digamos, 2 de blindagem a todas essas unidades aqui. Só que só funciona contra dano a longa distância. Então, por exemplo, ó, se tiver um escudo guardião e o Fanáticos começar a atacar, como ele ataca a curta distância, não altera o ataque do Fanáticos, mas um Tormento, por exemplo, já reduz o dano que ele causa porque ele ataca a longa distância. E por último, né, a Sentinela tem o que? Ela tem essa habilidade aqui que é esse campo de força, né? O que ele faz? Basicamente, ele trava as unidades não conseguem passar por ele. E isso tem uma utilidade tática assim enorme, pessoal, enorme. Basicamente, com isso ele faz o que? Ele consegue impedir unidades corpo a corpo de se aproximar de unidades de longa distância. Por exemplo, imagina que o Fanático está querendo atacar aqui, ó. Imagina que esse Fanático quer atacar aqui e daí faz um escudo. Daí ele fica aqui e as unidades a longa distância, ó, ficam atacando ele, ó, atacando, e daí ele morreu, certo? Dá pra usar, por exemplo, imagina que os fanáticos estão chegando aqui, olha, já estão chegando, e daí a gente faz um escudo, ó, faz meio que um escudo aqui ao redor, daí eles têm que dar toda a volta, e enquanto eles dão toda essa volta, as unidades aqui atrás de longa distância ficam atacando eles. Então é uma habilidade muito boa para controlar o campo de batalha, para ficar tentando, sabe, controlar o campo de batalha em favor das próprias unidades, né, que sejam de longa distância. Bom, mas também tem outra utilidade muito legal, tá, pessoal, que é o seguinte, ó, imagina que agora ele quer fugir, ó, o inimigo quer fugir. Imagina que esse fanático é inimigo, ele tá querendo fugir, e vocês vão lá e barram a fuga dele, ó. Barraram a fuga dele. Geralmente essa habilidade do escudo guardião é muito utilizado para impedir, por exemplo, a composição biológica do terreno de escapar, ou para impedir os Zergs de escapar, isso é muito comum, sabe? Pra prender, tipo, ou então dividir o exército, por exemplo. Deixa eu ver aqui, pra explicar melhor isso. Tem que ser demonstrado. Bom, imagine que isso daqui é o exército inimigo, as unidades inimigas, e isso daqui é as minhas. Isso aqui é tudo inimigo, tá? Isso aqui é as minhas unidades. O que é dividir o exército, né? O cara literalmente vai pegar, ó. Eles estão vindo me atacar. E eu faço isso, ó. Daí eu prendo metade do exército inimigo atrás e a outra metade na frente. E daí eu vou matando eles, ó. Eu vou matando os inimigos à frente. E daí quando os inimigos que estão atrás chegarem aqui, vai acabar o campo de força, né? Quando eles chegarem aqui, já morreram os da frente e eu mato então esses bolis separadamente, tipo para dividir o exército inimigo em 2 pedaços para matar eles separadamente. Primeiro mata a primeira parte, depois mata a segunda parte. Então, como vocês podem ver, esse escudo guardião ele tem muitas utilidades diferentes, assim, é muito interessante, é muito útil. Bom, então pessoal, isso seria a parte dos templários, né, sobre as unidades de portal. Só para seguir aqui a linha, ó, o que a gente fez. Aqui tem o núcleo cibernético, habilita as unidades básicas, né?
os templários básicos aqui do portal. Daí o Conselho do Crepúsculo, ele aprimora os templários básicos, certo? Ele vai aprimorar esses templários aqui básicos, né? As unidades de portal mais básicas e fazê-las ficarem mais eficientes. E por último, se a pessoa quiser investir em uma tecnologia de portal mais avançada, ela pode fazer ou o arquivo Templar ou o Santuário das Trevas. Bom, eu não vou falar nem de Santuário das Trevas e nem de arquivos templários nessa parte básica. Por quê? Porque são unidades mais complexas, unidades assim, digamos, de um uso mais complexo, mais detalhado. Então não tem por que eu falar delas agora. Ia ser mais só para deixar o vídeo longo, assim, sobrecarregar de informações. Isso daqui, por enquanto, que para nível de guia, né, mais básico já tá bom. A gente abordou então Fanáticos, a Adepta, a Sentinela e o Tormento. Se vocês forem optar por isso, tá, por esse jogo de portal aqui, lembrem, né, sempre pesquisem os aprimoramentos aqui no Conselho do Crepúsculo, tá? É importante pesquisar esses aprimoramentos, por quê? Porque vocês habilitam então a carga para fanáticos, tá? Fanáticos aumenta a velocidade de canhão investida. Vocês habilitam a translação para o tormento e ainda aumentam a velocidade de ataque da adepta. Então vocês fazem as unidades ficarem bem eficientes. E também é importante lembrar, né, quando vocês forem jogar a sério, né, de sempre pesquisar os aprimoramentos, né? Aqui, ó. E se for o caso, até coloca um reforço temporal aqui nas usinas para fazer ele mais rápido, tá? Por quê? Porque a usina, ela pesquisa os aprimoramentos para as unidades terrestres, tanto de robótica quanto de portal, tá? Tanto de robótica quanto de portal. E isso daqui é pesquisa para as unidades aéreas. Então, se vocês vão terrestre, no caso aqui unidade de portal, não percam tempo aqui com esses aprimoramentos aqui. Se foquem nesses aqui, ó, das usinas. Por quê? Porque daí vocês ganham um pouquinho mais de ataque aqui, né? E ganham um pouco mais de blindagem aqui. E isso pode fazer diferença, tá? Ainda mais se vocês estiverem enfrentando, por exemplo, unidades que causam pouco dano, mas causam dano frequente, que nem, por exemplo, Zagnídeo, soldados, essas unidades assim, porque daí em vez do cara causar 5 de dano a cada meio segundo, ele causa 4, causa 3, causa 2 de dano, sabe? Então isso aumenta bastante a eficiência ali do exército de vocês. Então basicamente é isso, né? No próximo vídeo eu vou abordar o robótica daí. A parte dos Templários das Trevas e Templário Supremo eu vou abordar bem mais adiante, tá? Mas no próximo eu vou falar sobre robótica. E no outro, então, eu vou falar sobre as unidades aéreas Protoss. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram ali do vídeo, dê um like, né, ali. Inscreva-se no canal se não forem inscritos. Obrigado por assistir e até a próxima.